Cumprimento a igreja na paz do Senhor Jesus. Queridos, coloque sobre os seus vossos pés. Motivo de alegria estar na casa do Senhor. Trânsito muito grande. Viemos de Guarulhos para trazer a palavra do Senhor. Amém? Evangelho de Lucas, capítulo de número 10, versículo de número 33 e versículo de número 34. Evangelho de Lucas, capítulo de número 10, versículo de número 33, versículo de número 34. Amém? Glória a Deus. Quero tributar a Deus toda a honra e toda a glória. Que Deus venha abençoar a vida do pastor Cássio, pastor Amácio e dessa linda igreja. Amém? Todos acharam o texto bíblico? Diz assim a palavra do Senhor: mas um certo samaritano, estando de viagem, veio a este, e vendo, teve compaixão dele. Verso 34. E aproximando-se dele, atou as feridas, derramando nelas azeite e vinho, e pondo sobre o seu próprio animal, levou-lhe para uma hospedaria e cuidou dele. Amém? Deus colocou um tema em meu coração para estar ministrando nessa noite. E o tema é o bom samaritano, investidor missionário. Você pode repetir? O bom samaritano, investidor missionário. Amém? Pode se assentar, amém? Louvado e adorado é o nome do Senhor. Irmãos, o Evangelho de Lucas, ele é conhecido no meio teológico como o filho dos evangelhos. O Evangelho de Lucas é o evangelho mais detalhista. O Evangelho de Lucas é destinado ao povo grego e apresenta Jesus como um homem perfeito, o homem ideal que pisou sobre essa terra. Lucas, ele era doutor e ele era médico de profissão. Lucas não era discípulo, mas Lucas era seguidor de Cristo. Lucas, ele era discípulo do apóstolo Paulo nas suas obras missionárias. Então o Evangelho de Lucas é muito importante, muito rico, porque é o Evangelho que mais vai falar acerca de detalhes e mais vai falar acerca de milagres. O Evangelho de Lucas é muito importante para nós. Então quando a gente vê para esse texto aqui do bom samaritano, no capítulo de número 10, muitas revelações há nesse texto aqui, e muitas características boas, que nós como igreja, nós temos que adquirir para nós. Nós vemos aqui nesse texto, que vai falar acerca do sacerdote, que vai falar acerca do levita, que vai falar acerca de um viajante e que vai falar acerca de um bom samaritano. Vai falar acerca de 4 tipos de pessoas, mas o interessante é que para que a gente possa entender essa parábola, essa narrativa de Jesus, nós precisamos voltar em que Jesus vai ser interrogado por um doutor da lei, ou em outras versões bíblicas, um advogado da lei, alguém que conhecia a Torá, o Pentateuco, o Devarim, Deuteronômio. Vai interrogar Jesus e vai dizer: mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Jesus vai dizer para ele: tu conhece a Torá? Tu conhece as Escrituras? Ele, como bom judeu, vai dizer: conhecemos, Senhor. Conhecemos que temos que guardar os mandamentos, temos que te amar de todo o coração, de toda a nossa força e de todo o nosso entendimento. Jesus vai virar para ele e vai dizer: pois bem, você conhece as Escrituras, você sabe as Escrituras, mas agora você tem que viver as Escrituras.
Jesus estava dizendo para eles, dizendo para esse doutor da lei, que não adianta conhecer as Escrituras se não tiver amor ao próximo. Jesus estava combatendo a hipocrisia religiosa desse escriba e doutor da lei. Por quê? Porque não tinha misericórdia, porque não tinha amor ao próximo, porque não vivia o amor ao próximo. Jesus estava ensinando, tanto é que a palavra hipocrisia no grego significa ator. Jesus estava dizendo que os fariseus, que os doutores da lei eram ator, porque não tinha amor ao próximo, porque não tinha misericórdia com o próximo. Entenda, a igreja do Senhor, que nós estamos em um congresso missionário, e o congresso missionário nada mais é com amor aos próximos, nada mais é de cuidar com aquele que está ferido, com aquele que está machucado, com aquele que está caído. E eu já quero liberar sobre a tua vida a palavra que Deus colocou em meu coração e ficou matutando durante a semana. Deus disse para mim: Lucas, é tempo de levantar uma igreja bom samaritana, uma igreja que tem amor pelas almas que estão caídas, pelas almas que estão feridas, pelas almas que as pessoas não têm mais compaixão por elas. Deus nessa noite está levantando uma igreja samaritana aqui na Zona Sul. Para quê? Para fazer a diferença nessa nação. Oh glória, alabaracia, alabaracanta, alabarafordia. Acredita, meu irmão, que nessa noite Deus está mudando o teu chamado, Deus está mudando a tua vocação. Pois bem, o texto vai continuar acerca, e Jesus vai explicar mais sobre essa parábola. O homem pergunta quem é o próximo. Jesus vai contar a parábola e vai dizer: descia um certo homem de Jerusalém. Repita: descia um certo homem de Jerusalém. Algo me chamou a atenção, porque esse homem estava em Jerusalém. Entenda que Jerusalém fica no alto, fica em cima. Esse homem estava em Jerusalém. Esse homem, ele é um viajante, e ele está em Jerusalém. Ele está em cima, ele está em cima, ele está no alto. Mas ele decide agora descer para Jericó. E Jericó fica embaixo. E Jericó fica embaixo. O interessante na geografia bíblica é que se Jerusalém fica em cima e Jericó fica embaixo, há uma estrada chamada de Estrada Sanguenta. Essa estrada vai ligar Jerusalém a Jericó. Ela tem 30 quilômetros de comprimento. Era uma estrada muito perigosa, aonde havia salteadores e ladrões que ficavam à beira do caminho para roubar os homens que subiam a Jerusalém. Então vamos entender o que Jesus está dizendo. Esse homem está em Jerusalém, capital da adoração. Jerusalém significa a habitação de paz. Jerusalém, a cidade do grande rei. Enquanto esse homem está em Jerusalém, tem segurança para a sua vida. Enquanto esse homem está na capital da adoração, tem segurança para a tua vida. Mas ele decide descer para Jericó. Ele decide se aventurar para Jericó. E Jericó representa o mundo. Jericó representa o pecado. Jericó no Antigo Testamento conhecido como Cidade das Palmeiras. Ele decide deixar Jerusalém e descer para Jericó. E quando ele toma esse caminho, o texto bíblico vai dizer que os salteadores vão pegar ele pelo caminho e vão despojar, ou seja, vão roubar aquilo que ele tem de valor, vão roubar o seu dinheiro, vão tomar as tuas vestes. E não somente isso, vai espancar ele e vai deixar quase morto pelo caminho. Entenda que no mundo espiritual
esses salteadores representam o demônio. Esses salteadores representam o diabo que está à beira do caminho. É por isso que Salomão vai dizer em Provérbios capítulo 14, que há caminhos que para o homem parece ser direito, mas o final dele é caminho de morte. Veja o caminho que esse homem está traçando, veja o caminho por onde esse homem está indo. Ele está indo por um caminho contrário à vontade de Deus, e quando ele vai por esse caminho, os salteadores estão à espera dele para roubar, para ferir, para machucar, ao ponto de deixar ele quase morto, e ele ficar estirado ao chão. Pois bem, daí que Jesus vai falar acerca do sacerdote. Jesus vai falar acerca do sacerdote. Diga sacerdote. Sacerdote, todos nós conhecemos o ofício sacerdotal, de sacrificar no templo, de adorar, de oferecer sacrifício, instruir o povo com a palavra do Senhor. A Bíblia diz que o sacerdote, indo a caminho para Jerusalém, porque segundo os teólogos vão dizer que havia 12.000 sacerdotes na cidade de Jericó, que moravam ali em Jericó e que subia a estrada sanguenta para chegar ao templo de Jerusalém. Então todo dia fazia essa rotina. Veja, o sacerdote viu o homem caído, ferido, espancado, roubado, despojado, largado no caminho, e passou de lado e não cuidou. Por quê? Porque segundo o livro de Números, capítulo 19, versículo 16, o sacerdote não poderia tocar naquilo que era morto. Sacerdote não chegava naquilo que era morto, não podia se tocar, considerava-se como imundo, como impuro. Então ele não tocava, não chegava perto, passou do outro lado. Entenda que sacerdote é acostumado com a liturgia do culto, é acostumado com a formalidade, é acostumado com o ritual, é acostumado com o templo, mas não se preocupa com aquele que está ferido. E eu já quero liberar sobre a tua vida nessa noite, que Deus está levantando uma igreja missionária, não como muitos missionários que vê, ou melhor, como muitos sacerdotes que vê aqueles caídos e não faz nada, e não apoia, e não ajuda, e não estende a mão. Nessa noite Deus nos trouxe aqui para dizer que está levantando uma igreja missionária, uma igreja que vê quem está caído e levanta, que vê quem está ferido e trata, e vê quem está prostrado e levanta. Nessa noite Deus te trouxe aqui para dizer para você: é noite de unção dobrada sobre a tua vida. Para quê? Para levantar quem está caído, para levantar quem está machucado, para levantar quem está no chão, para levantar quem está sem esperança, porque vivemos uma geração frustrada, uma geração caída, uma geração deprimida, uma geração sofrida, que precisa de ajuda. Mas eu acredito que nessa noite Deus está levantando uma geração de bons samaritanos para impactar este país pelo poder de Deus. A Bíblia diz que o levita vê e vai passar de lado, vai passar do outro lado também. Então o sacerdote e o levita representa a lei, e o profeta vai ver aquele homem caído e não vai tocar, porque vai entender que aquele homem, no pensamento deles, estava morto. Mas só que o texto vai dizer que estava quase como morto, não estava morto. Veja, agora a Bíblia vai dizer que vai descer um bom samaritano. Vai descer quem? O bom samaritano. Vai descer quem? O bom samaritano, pelo mesmo caminho que veio o sacerdote, pelo mesmo caminho que veio o levita. A Bíblia vai dizer que o bom samaritano vai ver
que o bom samaritano vai ter compaixão daquele homem que estava ferido e machucado. A primeira coisa que ele vai fazer não é simplesmente só ver, como viu o sacerdote levita. A Bíblia vai dizer que ele vai se aproximar do homem caído e ferido. E a primeira coisa que eu quero liberar sobre a igreja tem que se aproximar daquele que está ferido. A igreja tem que se aproximar do pecador que está ferido. A igreja tem que se aproximar das pessoas que estão feridas e machucadas. Machucadas aonde? Traumas espirituais, depressão, ansiedade, tantas enfermidades da alma que nós vivemos nesse século de número 21. Tantas pessoas feridas, tanto física como emocional e até mesmo espiritualmente. Então esse homem vai se aproximando, ele vai aplicar os curativos, ele vai atar as feridas. Fala para o teu irmão, nessa noite Deus está te levantando para atar as feridas daqueles que estão machucados e feridos. Primeira coisa, o homem está caído, ele vai atar os ferimentos. Deus está levantando uma igreja para atar os ferimentos, pegar as faixas e enfaixar e atar os ferimentos que causa dor, é aonde causa desespero. E quantas pessoas estão feridas até mesmo dentro da casa do Senhor, não consegue perdoar, não consegue amar, não consegue entender, traumas do passado, ferimentos na sua vida e na tua alma. E Deus está levantando uma igreja missionária, e Deus está levantando uma igreja que tem remédio para atar, para curar, para restaurar, para levantar. A igreja é comparada a um hospital. Você vem enfermo, você vem doente, mas você sai como um guerreiro daqui. Você sai como um grande exército, como eu vi em Ezequiel capítulo 37. Um grande exército de Israel. É isso que Deus quer fazer. O bom samaritano representa Jesus. O bom samaritano representa a graça. O bom samaritano vi eu e você quando estava no mundo, talvez caído no mundo da criminalidade, talvez no mundo da pornografia, do pecado, de tudo aquilo que não agrada aos olhos do Senhor. O inimigo veio, derrubou, tentou matar, tentou acabar, mas Deus disse: eu tenho promessa, porque o samaritano desceu e disse: eu vou restaurar, eu vou curar, eu vou levantar. Sabe que Deus está dizendo? Assim como o bom samaritano mudou a minha e a tua vida quando nós estava caído nas estradas sanguentas da vida, Ele quer fazer isso com você, meu irmão. Ele quer te levantar como bom samaritano. Para quê? Ajudar os feridos, ajudar os caídos, ajudar aqueles que estão embaixo. Receba a unção de restauração, receba a unção da cura nessa noite, a unção para curar, para atar as feridas, a unção para levantar, a unção para ungir, a unção para ajudar aquele que está enfermo. Atou as feridas. Terceira coisa, ele vai aplicar azeite e vinho. Ele vai aplicar azeite e vinho nas feridas. O azeite representa o Espírito Santo de Deus. Então vamos entender, primeiro tem que atar as feridas, fechar as feridas. Depois, aplicar azeite, que representa o Espírito Santo de Deus. Aplicar azeite, naquele tempo, o azeite representava medicamento. Medicamento para quê? Para curar. Porque aquele homem estava com dor. O inimigo veio, o salteador veio, feriu, espancou, bateu. Há um ditado que diz que o inimigo faz de cavalo. O inimigo faz, ele humilha, ele pisa, ele machuca, ele fere. Mas vem o bom samaritano. Se o inimigo veio para matar, roubar e destruir,
Lá vem Jesus para trazer vida e vida com abundância. Quem acredita nessa noite que Ele veio para trazer vida e vida com abundância? Oh glória, nós estava caído, nós já estava ao chão, mas veio o bom samaritano para restaurar, e Deus está liberando isso sobre a tua vida. Se tiver alguém na tua casa ferido, machucado, caído, ao chão, é noite que Deus nessa noite está visitando e está dizendo: eu estou atando ferida na tua casa, eu estou atando ferida na tua vida, eu estou atando aquilo que causa dor, eu estou aplicando azeite aonde dói. Aplicou azeite, medicamento. Azeite também servia para cicatrizar a dor. Fala para o teu irmão: aonde dói nessa noite? Aonde que está doendo na tua alma? Qual é o trauma que você carrega que dói, que causa dor? Se tocar fere, se tocar, pastor, machuca, se tocar causa dor. E Deus está dizendo: nessa noite tem azeite. O azeite representa o Espírito Santo de Deus. O azeite representa o Consolador, o Paráclito que está ao nosso lado nessa noite. Ele está sarando aquilo que causa dor na tua alma. Ele está estancando os ferimentos que muitas vezes o inimigo causou na tua alma e na tua vida. Nessa noite é noite de cura física, é noite de cura espiritual, é noite que Deus está sarando pessoas com traumas na tua vida, na tua casa, na tua família. Receba essa palavra da parte de Deus nessa noite. É noite que o bom samaritano está investindo em alguém que está machucado, que está caído, que está ao chão. O bom samaritano está investido naquele que ninguém quer investir. O bom samaritano está investindo naquele que a sociedade não quer investir. O bom samaritano está investindo naqueles que a família muitas vezes não quer investir. Pastor, eu não entendi, é simples. O bom samaritano investiu em mim e investiu em você. E nessa noite é noite que o bom samaritano está investindo em pessoas caídas ao chão. O bom samaritano está investindo no projeto de salvação nessa noite. Ele aplica azeite, depois ele vai aplicar vinho. O vinho representa o sangue de Jesus. Ele aplica o vinho como uma espécie de analgésico para aliviar a dor, que aquele homem está sentindo. E o vinho também servia para limpar aonde dói. É por isso que a Bíblia diz que o sangue de Jesus nos perdoa de todos os pecados. Veja que o bom samaritano, ele tem na sua mala azeite e vinho. Azeite e vinho. Azeite e vinho. Abra a tua mão. Nessa noite Deus está colocando azeite e vinho para você. Pastor, eu não estou entendendo essa palavra. É simplesmente isso. Deus está colocando azeite e vinho na tua mão, porque aonde você trabalha tem pessoas feridas que precisam ser tratadas, que precisam ser curadas, que precisam ser saradas, e Deus conta com você naquele lugar. Pastor, não estou entendendo. É simplesmente isso que Deus está dizendo para você. Na tua casa tem pessoas feridas, machucadas, caídas, que precisam do azeite e do vinho, e Deus nessa noite está derramando azeite e vinho na tua mão, e está enchendo a tua botija de azeite e de vinho. Para quê? Para aquela pessoa deprimida, para aquela pessoa caída, para aquela pessoa machucada, para aquela pessoa que está ao chão, ser curada, ser tratada, ser levantada. Receba, meu irmão, azeite e vinho do céu. Receba, a igreja do Senhor,
azeite e vinho do céu. Deus está derramando azeite e vinho para a tua igreja missionária, para você investir naquele que está ao chão, para você investir naquele que está caído. Deus está derramando azeite e vinho para a igreja brasileira desse tempo. Deus está derramando azeite e vinho para quê? Para aplicar na dor, para limpar a dor, para sarar, para curar, para tratar. Não precisa de psicólogo, precisa de azeite. Não precisa de médico, precisa de azeite, precisa de unção, precisa de poder, precisa do sangue do Cordeiro, que nessa noite está aqui e está liberando para aqueles que querem, para aqueles que querem receber unção da parte de Deus. Receba azeite e receba vinho, receba azeite e receba vinho, receba azeite e receba vinho da parte de Deus nessa noite. Entenda que isso não era um problema dele, não era um problema dele, mas ele vai se preocupar com o próximo. Então nós possamos entender que o missionário se preocupa com o próximo. O missionário se preocupa com aqueles que está caído, ferido, machucado, que precisa ser tratado, lapidado e curado. Esse homem vê, esse homem trata, ele aplica azeite e vinho. E agora, ele pega esse homem e coloca no seu animal. O animal naquele tempo servia como meio de transporte. Vai entendendo a palavra? Esse homem vai investir na alma. Fala para o teu irmão, uma alma vale investir. Uma alma vale investimento. Uma alma vale tanto para Jesus, porque a Bíblia vai dizer no Evangelho de João capítulo 4, que Jesus vai passar o deserto, vai chegar em Samaria e vai pregar para uma mulher samaritana. Alguns vão entender que era uma prostituta da cidade, uma meretriz. Ela está tirando água meio-dia, uma hora que ninguém tirava água, porque era uma mulher mal vista pela sociedade de Samaria. Aí Jesus tem encontro com ela e a Bíblia vai dizer, era necessário passar por Samaria. Jesus tem um encontro com ela e diz, dá-me um pouco de água. Jesus vai dar a água da vida eterna para ela. Ou seja, Jesus estava dando uma água que iria mudar a tua vida, porque é impossível nós servir a Jesus e a nossa vida não mudar. É impossível a gente servir a Jesus e a nossa conduta não mudar, e a nossa atitude não mudar. Então quando Jesus tem encontro com ela, a sua vida é mudada. Quando Jesus tem encontro com ela, o seu ministério é mudado. A Bíblia vai dizer que aquela mulher vai deixar o cântaro e ela vai entrar na cidade e vai evangelizar Samaria ao ponto de ser a primeira missionária. Veja a importância de uma alma para Jesus, e é isso que Jesus está dizendo nessa noite para mim, para você, que Ele está nos levantando como um bom samaritano. Para quê? Para investir nas almas, para investir nas almas. Pastor, como assim investir nas almas? Nas almas que são desprezadas por muitos, das almas que muitos não dão valor, nas almas que muitos não acreditam, nas almas que muitos abriram mão, nas almas que muitos veem e abandonam. Deus está dizendo, é essa alma que eu quero, é essa alma que eu dou valor. Eu não abro mão de nenhuma alma, eu não abro mão de nenhum. Eu vou curar, eu vou levantar, mas eu preciso dos bons samaritanos. Deixa eu ver se tem bom samaritano aqui nessa noite. Alabaracão, talabaracia. Jesus está te levantando como bom samaritano. Levanta a mão que eu estou profetizando. Você vai entrar pelaquela rua e vai ser um grande missionário. Vai tocar aquela rua, vai tocar aquela casa, vai tocar aquela sociedade, vai tocar a cidade, vai tocar
levantar o país. Por quê? Porque está descendo uma unção do bom samaritano aqui nessa noite, para levantar quem está caído, para levantar quem está no tráfico, para levantar quem está na prostituição, para levantar quem está no roubo. É isso mesmo. Deus está derramando uma unção diferenciada. Deus está derramando uma unção de poder. Deus está derramando uma unção de autoridade nessa noite. Receba a unção da parte de Deus. Deus está levantando os bons samaritanos. Deus está levantando os bons samaritanos. Deus está levantando os bons samaritanos nessa noite. Esse homem coloca sobre o seu animal e vai levar para a hospedaria. Hospedaria representa a igreja. Vamos entender, então nós temos que tratar, curar, atender, ajudar, trazer recursos e depois trazer para a hospedaria. O bom samaritano vai investir tempo, dinheiro, medicamentos, o seu meio de transporte, tudo isso por amor ao seu próximo. Quando eu li esse texto, me chamou a atenção sobre isso, porque ele vai cuidar de uma responsabilidade que não é dele. Ele vai se preocupar com uma responsabilidade que não é dele. A obra missionária é feita por aqueles que vão, por aqueles que contribuem e pelo joelho que ora. Mas esse vai ser um missionário anônimo. Pastor, a Bíblia não vai dizer o nome dele. A Bíblia não vai dizer o cargo dele. Ele não tem cargo. Ele é anônimo. Ele não tem nome. Mas ele está fazendo a obra missionária. Oh glória, oh glória a Jesus. Para muitos você não tem nome, mas você está fazendo a obra missionária. Para muitos você é anônimo, mas você está fazendo a obra missionária. Para muitos você não é conhecido, mas você está fazendo a obra missionária. A obra missionária não precisa de nome. A obra missionária não precisa de renome. A obra missionária não precisa ser conhecido. A obra missionária não precisa de cargo. A obra missionária não precisa de título. A obra missionária só precisa de um bom samaritano que entende que tem almas padecendo. Mas eu creio que na Zona Sul nessa noite Deus está levantando missionários anônimos. Deus está levantando missionários que se compadece pelas almas, que tem misericórdia pelas almas. Pastor, eu não tenho nome, eu sou anônimo. É você mesmo. Você carrega algo dentro de si. Você carrega azeite e você carrega vinho. Você carrega azeite e você carrega vinho. Você cura, você trata, você ora, você ajuda. E Deus tem se agradado de tudo isso que você tem feito pela obra missionária. Deus está levantando uma geração de bons samaritanos, uma geração que ama o seu próximo, uma geração missionária que ama o seu próximo caído e ferido, uma geração missionária que atende e ajuda o caído. Vamos entender que aquele homem estava em Jerusalém, capital da adoração, a cidade do grande rei, a habitação de paz. Foi ferido, foi espancado, foi roubado. Aí o bom samaritano que representa Jesus vai dizer para ele: você saiu de Jerusalém, mas não tem problema, eu te ponho de volta para Jerusalém, rapaz. Eu te trago de volta para Jerusalém, rapaz. Deixa eu profetizar para quem tem mão para levantar. Deixa eu profetizar para quem tem mão para levantar. Deixa eu profetizar. Nessa noite Deus está dizendo: aquele que se afastou vai voltar para a minha presença. Aquele que saiu e foi para Jericó vai voltar para a minha presença. Aquele que está caído vai voltar para a minha presença. Aquele que não quer voltar para a minha casa vai voltar para a minha presença. Aquele que está arrebentado, caído, machucado, ferido, vai voltar para a minha presença. Vai voltar para a minha presença. Vai voltar para a minha presença. Se prepara, a igreja missionária do Senhor. É tempo de restauração. É tempo de aliança. É tempo de reconciliação.
restauração, é tempo de novidade da parte do Senhor. Eu quero profetizar que na tua casa você é bom samaritano, e Ele vai reconciliar o teu filho, o teu marido, o teu esposo, o teu pai, o teu filho, o teu parente, quem for. É tempo de reconciliação. E o bom samaritano vai levar para a hospedaria, representa a igreja. Vai chamar o hospedeiro representa o pastor. E vai dizer para o hospedeiro: cuida dele. A Bíblia diz que ele pega 2 denários, 2 moedas de prata, que vale 2 dias de trabalho. Vai pagar o hospedeiro vai cuidar, vai tratar. O interessante desse texto é que vai ter recompensa para o hospedeiro, vai ter recompensa para o pastor, para aquele que cuida da alma ferida. Fala para o teu irmão: você faz a obra com amor, você tem compaixão com o teu próximo, e Deus nessa noite tem recompensa para você. Eis que cedo venho sem demora, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. O noivo está vindo aí, está voltando para buscar a sua igreja. O Espírito Santo vai arrebatar a tua igreja nos ares. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17. A igreja está nos ares, o Espírito Santo arrebata. Jesus está no céu. Iremos passar pelo tribunal de Cristo, no grego o brema. Iremos receber o nosso galardão, a nossa coroa. Iremos receber pedras de ouro, de prata, iremos receber recompensa, um novo nome, o nome escrito no livro da vida. Deus está dizendo para mim, para você nessa noite, que conforme a gente faz a obra missionária, a nossa maior recompensa não está na terra, a nossa maior recompensa está no céu. A nossa maior recompensa é ver aquelas almas que Satanás fez de boneco, fez de capacho, fez de vai e vem, bateu, humilhou, pisou. Ver aquela alma levantada, ver aquela alma restaurada, ver aquela alma se tornando mensageiro, se tornando um pastor, se tornando um pregador, se tornando um enviado da parte de Deus. É para isso que Deus está levantando uma igreja missionária, que vai investir no ferido, que vai investir no caído, entendendo que Deus é poderoso para levantar, que Deus é poderoso para erguer, que Deus é poderoso para mudar, porque o missionário é assim. O missionário semeia na terra, o missionário acredita na terra, o missionário acredita nas almas. O missionário diz: para a sociedade não tem jeito, mas para mim tem jeito sim. A sociedade diz é bêbado, a sociedade diz é drogado, a sociedade diz não chega a lugar nenhum, mas Deus está dizendo: para mim tem jeito. Eu escolhi, eu vou limpar, vou levantar, vou restaurar, eu vou mudar o nome, eu vou mudar a identidade, vou dar um banho de graça. Quem está entendendo nessa noite? Deus está falando para nós: é tempo da igreja investir, é tempo da igreja acreditar, é tempo da igreja levantar a mão, é tempo da igreja orar, é tempo da igreja se dedicar pelas almas caídas que foi ferida na estrada sanguenta da vida. É tempo da igreja apoiar e contribuir no projeto missionário. Três tipos de pessoas Jesus está falando: sacerdote, levita e bom samaritano. Dentre esses três tipos de pessoa, quem nós estamos se comparando? Sacerdote, levita ou bom samaritano? Então que nessa noite nós possamos ser o bom samaritano de Cristo, ganhar as almas caídas e feridas e machucadas e restaurar nessa noite, amém? Para encerrar, diga assim: o bom samaritano, investidor, missionário. Eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus, amém?